Hello, salut, ni hao, privier e olá. Se você, assim como eu, também é apaixonado por futebol, você já deve imaginar que nesse mundo acontecem alguns casos polêmicos que viram assunto nos jornais e também dentro do vestiário dos clubes. O mundo da bola geralmente é generoso com os craques, e além da fama e do dinheiro, boa parte deles acabam namorando com belas modelos famosas e acabam formando um belo casal. Mas como nem tudo são flores, alguns jogadores são até leais aos seus times, mas em relação às esposas, nem tanto. Não é novidade que tem alguns caras por aí pulando a cerca, e hoje você irá conferir os 5 jogadores que traíram a esposa. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Virgil van Dijk. Se você pesquisar pelos melhores zagueiros do mundo, provavelmente o Van Dijk será um deles. Esse holandês é desejo de diversos times por aí, mas atualmente ele joga no Liverpool da Inglaterra. Se dentro de campo tudo anda bem na medida do possível, no passado, a vida pessoal dele acabou virando capa dos principais jornais esportivos. Antes de vestir a camisa do Liverpool, Van Dijk passou por outros times, um deles, o Celtic da Escócia, e por lá foi onde ele acabou se ferrando. Ele namorava Rick Noitgada desde a adolescência. Ela era modelo e gerente de uma loja de roupas, e tudo se encaminhava bem no relacionamento, e também na carreira profissional para os dois. A namorada de Van Dijk desistiu da carreira de modelo, teve uma filha e mudou de país para morar com ele. Mas o jogador resolveu se aventurar e fez uma grande cagada. Na Escócia, ele começou a se envolver com uma atriz de filmes adultos chamada Georgie Law, e fez de tudo para esconder da esposa e dos paparazzis, como mostram as conversas dos dois que a Georgie divulgou. Mas uma hora a casa cai, e os dois foram vistos juntos por um paparazzi que publicou tudo. Segundo a Georgie Law, Van Dijk não tinha contado nada sobre a esposa e a filha, e quando ela soube da verdade, o romance acabou imediatamente. Ela ficou indignada com a atitude do jogador e não queria estragar a família dele. Por outro lado, o jogador não teve a carreira afetada e até foi perdoado pela esposa após a traição um tempo depois. Desde então, ele não se envolveu mais em nenhuma polêmica, e esperamos que ele tenha aprendido a lição. Ronaldo. Para muitos, ele foi o melhor jogador da história da seleção e quem sabe até do futebol. Ronaldo Nazário, ou Ronaldo Fenômeno, foi um jogador realmente fenomenal, digamos assim. Mas fora de campo, ele também tinha lá seus momentos de alegria. Não é novidade que o R9 era cheio da mulherada, principalmente as modelos. Afinal, ele tinha moral já que era um jogador renomado e um dos rostos mais conhecidos do planeta. Ele era da farra e da bagunça, mas em uma dessas ocasiões, ele acabou se ferrando. Em 2008, Ronaldo era jogador do Milan da Itália e estava no Brasil para tratar de uma lesão no joelho esquerdo. Mesmo em recuperação, ele foi para uma boate no Rio de Janeiro, na Barra. Ele foi festejar a vitória do Flamengo sobre o Botafogo e na saída do estabelecimento, ele pegou 3GP e foi para um outro local no mesmo bairro. Mas chegando lá, o jogador percebeu que elas eram travestis e acabou desistindo. Segundo Ronaldo, a Andrea Albertini, que era uma das garotas, tentou chantageá-lo pedindo 50 mil reais para não divulgar que ele teria saído com 3 travestis, e o caso acabou indo parar na delegacia. A polêmica acabou virando notícia no Brasil e no mundo. E onde está a traição nisso tudo? Bom, o Ronaldo naquela época era casado com a Maria Beatriz Anthony, que é mãe de 2 filhas do ex-jogador. E isso fez com que o caso repercutisse ainda mais. Quando eu contei toda a história para ela, a primeira reação dela foi xingar, mas depois também... O relacionamento do Fenômeno terminou após o escândalo, mas eles se ataram um tempo depois. Eles ficaram juntos até 2012 e acabaram terminando de vez. 13 anos depois, Ronaldo disse em entrevista que foi um momento difícil e que com toda certeza esteve ligado ao álcool. Anthony Martial. O atacante do Manchester United não é lá um jogador tão querido assim pela torcida, já que ele tem um certo costume de perder gols. E fora de campo, ele também dá umas bolas fora. Em 2018, Martial traiu a esposa Melaine da Cruz com a modelo Malika Semit, e nesse tempo, a esposa de Martial estava grávida de 8 meses. O casal teve o filho Swan, e um tempo depois, Martial pediu desculpas à esposa publicamente. E gostaria de pedir desculpas aos meus parentes, minha bela família e especialmente à minha esposa pelo mal que fiz nos últimos meses. Cometi erros e sinto muito. Isso não irá acontecer de novo, disse Martial em sua rede social. Depois de um tempo, ele acabou deletando todas as redes sociais, mas retornou depois que renovou seu contrato com o Manchester United. A esposa Melaine resolveu perdoar o jogador, mas como ele não era um cara tão querido assim na Inglaterra, ele acabou se tornando motivo de piada e memes, até mesmo pelos torcedores do United. Hulk. Se tem um cara que bota medo nos adversários em campo, esse alguém é o Hulk. Já imaginou uma briga entre o Hulk e o Thanos dentro de um campo de futebol? No jogo do Galo, eles ficaram só na conversa.
Mas na vida pessoal do Givanildo Vieira de Souza, mais conhecido como Hulk, já rolou uma briga feia que virou assunto nos portais de notícias e fofoca do mundo. Hulk ficou 12 anos casado com a Irã Ângelo de Souza, que é mãe de seus filhos. Mas no final de 2019, o jogador anunciou a separação e algumas semanas depois, ele confirmou que estava namorando a Camila Ângelo de Souza, que é a sobrinha da Irã. Na verdade, a sobrinha favorita dela. E não demorou muito para que o assunto virasse notícia. Mas durante a separação judicial, a história passou a ser mais polêmica. Em 2020, a ex-esposa começou a criticar o Hulk, e ele resolveu fazer uma live para dar a sua versão polêmica da história, e confessou alguns acontecimentos. Mas eu passei meu casamento traindo Irã, e ela sabia de tudo. Ela tinha consciência de tudo. Das minhas traições, como que era a minha vida. Ela sabia que quando eu estava de férias na Paraíba, a Paraíba inteira sabe disso. Eu vivia uma vida de solteiro. O jogador negou que a sobrinha da ex-esposa tenha sido uma das mulheres que ele se envolveu durante o casamento. Mas como ele mesmo disse, eu vivia uma vida de solteiro. O Hulk é conhecido pela força, mas dessa vez chamou a atenção como ele foi rápido em trocar de esposa. E hoje, toda foto que ele posta com ela, uma chuva de comentários sobre o caso polêmico acaba acontecendo. Em 2019, a sobrinha Camila disse: Tia Irã, primeiramente, gostaria de dizer que essa mensagem não é uma explicação ou uma justificativa de nada. Tem sido bem difícil lidar com isso. Nunca imaginei que isso poderia acontecer, mas a gente não manda no coração. Me perdoe se te fiz sofrer. E depois disso, ela deletou todas as redes sociais. Que história maluca. Patrice Evra. Esse francês é um dos maiores ídolos do Manchester United, uma verdadeira lenda. 14 troféus, capitão e querido por muitos torcedores. Ele era leal ao clube, mas não à sua esposa. Ele era casado há 17 anos com Sandra, mas em 2013 ele foi flagrado pelo jornal The Sun com duas irmãs modelos da Playboy, Carla e Melissa Hall. Eu não sabia que ele era casado e que tinha um filho. Ele agiu como se fosse meu namorado. Depois disso, a esposa de Evra perdoou ele, mas o casamento teve fim em 2020, já que ele teve outros casos extraconjugais. Na época da polêmica com as modelos da Playboy, os torcedores do time ficaram furiosos com o jogador e começaram a levar faixas para os jogos com mensagens de crítica, e levou um tempão até que ele conseguisse se redimir com o clube. Na seleção, ele também perdeu o respeito e a moral no vestiário. O mundo do futebol tem dessas. Algumas histórias são de certa forma inacreditáveis, mas em todas elas, os jogadores infiéis acabaram se ferrando. O Hulk, por exemplo, precisou da metade do patrimônio para a ex-esposa. Nos Estados Unidos, se um operador do Navy SEALs, que é a melhor unidade de forças especiais do mundo, trai a esposa, ele é imediatamente expulso com desonra da unidade, porque se você trai a sua esposa, um dia você irá trair a unidade. Mas agora, qual foi o caso de traição mais maluco pra você? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, eu ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.